pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Eu estou hoje aqui na aula, junto com a professora Briana, daqui a pouco ela vai falar com a gente, tá certo? E a gente vai iniciar um tema que, na verdade, é uma retomada de algo que já foi visto em outras semanas, tá certo? Mas, coincidentemente, da primeira vez que foi visto, era uma semana com alguns feriados e tivemos apenas uma aula, tá certo? Então, o tema é medida da área e a gente vai perceber que, apesar de ver na escola, na aula de matemática, esse tema, a gente vai perceber que ele é muito importante para a nossa maneira de ver e enxergar o mundo. Você vai perceber que muitas das situações que você vê aí no seu dia a dia falam um pouco da noção de área, tá certo? A gente vai se preocupar mais com a noção nessa primeira parte da aula e a partir do finalzinho e nas duas aulas que seguem, a gente vai se preocupar mais como estabelecer o cálculo, como determinar essa maneira de você calcular a medida da área, tá certo? E presta bem atenção, eu estou falando calcular a medida da área e não calcular a área. A gente vai ver na explicação das telas aqui o porquê disso daí, tá certo? Lembrando que essa aula digital, se você está vendo ao vivo agora pela TV, se você está vendo pelo nosso canal no YouTube, você também pode ver pelo nosso aplicativo, tá certo? Então, pelo nosso aplicativo, você tem a possibilidade de interagir conosco aqui nesse momento da aula, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela dar as considerações iniciais. Vamos poupar um pouco a voz da professora, que ela não está com uma voz muito legal hoje, tá certo? Então, rapidinho, Briane, fala aí um pouco do chat e do aplicativo. Vai lá. Bom, né, gente? Mais uma vez estamos por aqui, muito feliz hoje de estar aqui com o professor Tiago, né, nosso mentor querido, nos ajudando aqui hoje, tá certo? Para você se juntar com a gente nessa aula e utilizar aí do aplicativo, Billy me ajuda colocando o QR Code na tela e você pode direcionar a câmera do seu celular, né, para ser direcionado lá para a lojinha do seu aplicativo, fazer o download, acessando lá com o seu login, sendo a sua matrícula, e a sua senha sendo a sua data do aniversário com 8 dígitos, tá certo? Eu coloquei aqui dando bom dia ao pessoal, dizendo que era aula de matemática, a Tamara botou assim, ótimo, então estou bem feliz que ela já respondeu, né, a Tamara, que é da Escola Sociólogo Gilberto Freire. Então seja bem-vinda e a gente espera mais comentários por aqui, tá certo? Liga lá, professor. Pronto, então, obrigado, Briane. Então, é muito importante esse aplicativo porque a gente consegue interagir, tá certo? A gente consegue, no momento da aula, fazer algumas intervenções com relação à dúvida que vocês têm, tá certo? Então, participa da aula, que vai ser um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Lembrando também que essa aula você pode ter acesso através do YouTube, também escreve para a gente lá nos comentários do YouTube, tá certo? Lembrando que todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, como eu disse, essa aula de hoje ela vai ter uma lembrança do que foi visto na 32ª semana, tá certo? Então, lá na 32ª semana, a gente trabalhou também a noção de área, só que a gente explorou exclusivamente essa noção de área, ou seja, eu tentar compreender o que significa área e o que significa a medida da área, tá bom? E na aula de hoje a gente vai tentar relembrar o seguinte. Então, lá na 32ª semana, a professora Briane trouxe uma situação que era mais ou menos essa daí. Ou seja, se eu olho para um campo de futebol e eu digo que esse campo de futebol tem 8.250 metros quadrados, eu estou querendo dizer o quê? O que significa dizer isso? Tá certo? É muito importante você, nas aulas de matemática, se questionar e questionar o professor, a professora, o que significa aquele resultado. Porque é muito comum a gente usar o termo metro quadrado no nosso dia a dia, mas o que significa metro quadrado? Então a gente vai tentar fazer com que essa aula deixe bem claro para vocês o que significa metro quadrado, consequentemente centímetro quadrado e quilômetro quadrado. Então vamos perceber aqui o seguinte, do que foi discutido, a gente vai ver que na 32ª semana foi chegada à conclusão de que o campo de futebol lá, ele tinha 8.250 metros quadrados. Então, esse M com 2 i em cima, a gente chama de metro quadrado. Mas a gente observar aí o que é que tem de quadrado, aquela figura geométrica que a gente conhece e dá o nome de quadrado com relação a esse M com 2 em cima. A gente vai perceber que a maneira da gente escrever essa representação, esse padrão, daqui a pouco a gente vai ver que o termo padrão é o que vai justificar essa escolha aí, tá certo? Então, quando a gente fala metro quadrado, aquele M com o 2 em cima, a gente está fazendo referência, sim, a um quadrado, a uma figura geométrica quadrado.
E a gente vai perceber que esse quadrado aí é o elemento, é a figura geométrica que a gente utiliza como a representação, como o padrão para a gente fazer a medida da área, tá certo? Então, a gente toma como referência um quadrado. Poderíamos escolher uma outra figura, mas a gente vai perceber na história da matemática que o quadrado ele foi escolhido. E existe uma justificativa para isso. Se você perceber, a figura quadrado é aquela da qual você consegue espalhar, organizar de tal forma que você consegue perceber o quanto está ocupando um determinado espaço. As cerâmicas geralmente são quadradas, tá certo? Aquelas lajotas de calçada geralmente são quadradas. Então você percebe que o quadrado ele é uma figura que dá para você ocupar melhor os espaços, certo? Então a gente tem como padrão o quadrado, então por isso que a gente chama metro quadrado. Mas ainda não ficou claro por que metro quadrado. A gente sabe que a escolha foi do quadrado, mas olha aí na tela essa representação. Então esse quadrado aí, ele tem 1 metro em cada lado. Se ele tem 1 metro em cada lado, a gente diz que esse espaço ocupado por ele, ou seja, podemos imaginar esse espaço que está aí dentro desse quadrado, esse espaço ocupado é o que a gente vai chamar de metro quadrado. Então, metro quadrado é o espaço ocupado por um quadrado que tem 1 metro em cada lado, tá certo? Então, a padronização é nesse sentido aí, né? E a palavra padronização, ela está muito ligada a esse pensamento matemático, porque a matemática é uma linguagem universal, ou seja, se escreve, se pensa a matemática em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, a gente vai ter aí a área como sendo esse metro quadrado. Então, voltando àquele tema da 32ª semana e o que a gente abordou no início dessa aula, dizer que esse campo de futebol tem 8.250 metros quadrados significa dizer que nesse campo de futebol cabem espalhados aí 8.250 quadrados de 1 metro em cada lado, tá certo? Então, essa é a ideia que a gente tem quando fala de metro quadrado, espaço ocupado e medida da área, tá bom? Vou voltar lá para a professora Briane, para ela falar para a gente aí se tem alguma coisa no chat, como é que está aí o chat, os comentários, se ficou claro essa primeira parte, né? Lembrando que nessa primeira parte da aula, a gente está apenas explorando a ideia do que é o metro quadrado, né? E a gente chegou à conclusão de que o metro quadrado é o espaço ocupado por um quadrado que tem 1 metro em cada lado. Vai lá, Briane, diz aí. Então, né, gente, a gente já tinha comentado sobre áreas antes. A gente já tinha visto de que maneira a gente percebia essa relação entre o espaço ocupado por esses quadradinhos, até mesmo mudando a questão da unidade de medida, né? De acordo com o tamanho do quadradinho que a gente quer medir, a gente utiliza aquele valor como referência. É tanto que em aulas passadas a gente utilizou a comparação até para também trabalhar com a ideia de volume. Então, a gente está ali utilizando a unidade padrão. Pense numa palavra que essa equipe de matemática gosta, é o tal do padrão, né? Comentando com essa ideia de comparar uma medida que a gente conhece ou um espaço que a gente conhece, a gente pode trabalhar com essa noção para um tamanho maior, para comparação de área ocupada num tamanho maior, né? Aí, Tamara colocou aqui, ó, eu entendi, na medida do possível. Então, na medida da área, a gente também vai dialogando por aqui. Tamara, fique à vontade para você colocar aqui as suas dúvidas, né? Se está entendendo ou não, a gente tem o prazer aqui de esclarecer novamente, tá certo? Eu vou voltar com o Tiago, que vai dar continuidade a esse pedacinho para generalizar o cálculo dessa área, né? Para a gente entender de que maneira a gente pode utilizar essa noção de comparação do tamanho de um quadrado com a área ocupada por vários espaços, né? No caso, com vários quadrados. Vai lá, Tiago. Valeu, Briane. Obrigado aí pela participação. E assim como o Briane falou, né? Ou seja, o padrão é no sentido de você escrever de uma maneira única, né? A gente percebe na história da matemática que você não tendo um padrão, você criava muita confusão na hora que você precisava comparar essas áreas, tá certo? Então, fechando essa ideia aí, dessa primeira parte da aula, a gente observa que o metro quadrado, como tem aqui na tela, é o espaço ocupado por um quadrado que tem 1 metro em cada lado. Consequentemente, a gente tem que 1 centímetro quadrado é o espaço ocupado por um quadrado que tem 1 centímetro em cada lado, e o quilômetro quadrado é o espaço ocupado por um quadrado que tem 1 quilômetro em cada lado. Mas a pergunta é, a gente só vai medir a área de quadrado e se a gente tiver, por exemplo, que medir outras áreas, tá certo?
Escreve aí no chat, que lá no final da aula a gente vai retomar isso daí. Como é que a gente faz para medir a área de uma casa, a área de uma determinada região do seu bairro, por exemplo, da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, do Brasil, como é que a gente faz para medir essas áreas, tá certo? E vai ter até um desafio para vocês, que no final da aula eu vou mostrar com relação a isso, tá certo? Então veja, a gente percebe que falamos até agora só de quadrado, né? Ou seja, o espaço ocupado por um quadrado em cada lado é o que a gente denomina do metro quadrado. Mas se eu quiser medir, por exemplo, a área de um círculo, como é que a gente vai fazer isso daí? Então percebe que o termo, tanto usado por mim quanto a professora Briane, foi o espaço ocupado. Então a gente pode ocupar esse espaço de qualquer figura geométrica, mas tomando como referência a comparação com o quadrado de 1 metro em cada lado. Então se eu digo, por exemplo, que esse círculo aí, ele tem 1 metro quadrado, significa que o espaço ocupado por ele é o mesmo espaço ocupado por esse quadrado que tem 1 metro em cada lado, tá certo? Então, como a gente foi observado pela professora Briane, no comentário dela, a gente vai, a partir de agora, aprender algumas ferramentas para o cálculo da medida da área. Ou seja, eu já tendo a noção de que área é o espaço ocupado, a partir de agora eu vou aprender ferramentas para conseguir determinar a medida dessa área. Geralmente a gente começa com a malha quadriculada, porque a malha quadriculada a gente consegue juntar duas coisas, que é o espaço ocupado, sinônimo de área, e esse padrão, que são os quadradinhos. Então a gente junta essas duas ideias e consegue dizer qual é a medida da área. Então percebe, por exemplo, que essa malha quadriculada que a gente vai utilizar na aula de hoje e nas próximas aulas, ela no primeiro momento vai servir apenas para a gente contar quadradinhos, que é o que a gente chama na educação matemática de ladrilhar a área. A gente vai pegar, contando quadradinhos, conseguir determinar a medida da área, ou seja, quantos quadradinhos ocupam aquela região, tá certo? Para isso a gente vai ter, por exemplo, que nessa malha aqui para a gente, cada quadradinho daquele ali vai ter 1 centímetro quadrado, ou seja, o espaço ocupado por ele é o espaço equivalente a um quadrado de 1 centímetro quadrado. Então percebe nas figuras que a gente vai mostrar aqui, por exemplo. Então eu tendo essa malha, cada quadradinho daquele com 1 centímetro quadrado, eu agora posso tentar dizer qual é a medida da área desse círculo aí. Se eu conseguisse contar quantos quadradinhos esse círculo está ocupando nessa malha quadriculada, eu consigo, por exemplo, dizer qual é a medida da área desse círculo. Eu e a professora Briane já fizemos essa contagem aí e a gente observou que aproximadamente, tá certo? A gente não vai estar dizendo exatamente. Esse exato a gente vai deixar para a segunda e a terceira aula, quando a gente vai aprender a padronização para a medida da área. Então a gente contou aqui e a gente viu que dá aproximadamente 48 quadradinhos. Então, juntando com aquela noção da primeira parte da aula, ou seja, que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, significa que o espaço ocupado por esse círculo é de 48 daqueles quadradinhos, ou seja, a área dele é de 48 centímetros quadrados, tá certo? Então, tenta juntar essas duas noções. Vamos perceber agora de figuras que não têm um nome específico, como quadrado, triângulo, círculo, paralelogramo de maneira geral. Olha essa figura aqui. Qual é a medida da sua área? Lembrando que cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado, a gente pode, por exemplo, fazer a seguinte contagem. Como eu falei anteriormente, é ladrilhar, ou seja, contar os quadradinhos. Na sequência que a gente vai tentar criar um padrão. Então percebe, se eu for contar aqui, ó, eu vou observar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos inteiros. A partir daí, todos os outros, ele tem apenas uma parte do quadrado, ou seja, ou mais da metade ou menos da metade. Então, fazendo isso, eu e a professora Briane, a gente conseguiu chegar a um valor aproximado disso daí. Você vai ver que na aula 2 e na aula 3 tem a possibilidade de você calcular exatamente quantos tem aí, certo? Então, se a gente for fazer a contagem aí, por exemplo, a gente conseguiu contar 14 centímetros quadrados, ou seja, 14 quadradinhos de 1 centímetro em cada lado. Lembrando que tinham esses 9 aqui, 10, ia pegar aqui, ó, esse com esse aqui, 11, 12, 13, 14, ou seja, a compensação desses aqui joga para esse, ou seja, na hora que a gente foi contar ali, a gente chegou a aproximadamente 14 quadradinhos. Então, eu posso dizer
que a área dessa figura ela tem 14 centímetros quadrados, tá certo? Então, para a gente tentar conectar as duas coisas que já foram faladas nessa aula, na primeira parte como área como espaço ocupado e na segunda tentando achar uma maneira de contar, uma maneira de calcular a medida dessa área, é o que a gente acabou de fazer com essas duas figuras. Ou seja, a gente observou que a área é o espaço ocupado e a medida da área, quanto a gente consegue calcular, quanto a gente consegue contar daqueles quadradinhos que a gente tomou como referência, tá certo? Lembrando que esse quadradinho, esses quadradinhos, vai ser, no caso, o padrão para a medida de área. Lembrando que toda vez que a gente faz referência à medida da área, a gente diz que aquela área ela tem tantos centímetros quadrados, tantos metros quadrados, tantos quilômetros quadrados, no sentido de dizer o número de quadrados que consegue ocupar toda aquela região, tá certo? Então, continuando aqui, a gente vai perceber o seguinte, que algumas figuras, a partir de agora, a gente vai começar a tentar criar um outro padrão, o padrão da medida da área. Ou seja, será que todas as vezes eu vou precisar contar todos os quadradinhos para determinar essa medida da área? Nesse caso aqui, eu poderia contar cada um deles, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, mas será que existe uma outra maneira da gente determinar quantos quadradinhos estão ocupando esse retângulo aí, para a gente calcular a medida dessa área? Eu vou voltar com a professora Briane para saber se lá no chat tem algum comentário com relação a isso e que se alguém que está assistindo a aula agora pelo aplicativo, pela TV, consegue dizer para a gente quantos quadradinhos estão ocupando todo esse retângulo aí. Vai lá, Briane. Bom, né, gente, a gente consegue ver aí as coisas tomando forma, né? A ideia da gente ter a relação entre os quadradinhos da malha e os quadradinhos que a gente tem ocupando determinado espaço, fazendo ali a forma aparecer, né? Quais são as coisas que a gente começou a perceber? A malha é quadriculada. Então, quando o Tiago colocou ali um círculo, a gente já percebeu que existe uma certa dificuldade de fazer a contagem, né, de maneira correta, né, completa, uma vez que a gente tem partes que são curvinhas. E aí a palavra que ele usou, e é importante você anotar, foi aproximadamente. Então, ter o cuidado aí dessa aproximação que a gente vai fazer de acordo com o tipo de figura que a gente está colocando ali na malha, certo? Já agora, quando apareceu o retângulo, a gente já teve ali a possibilidade de perceber que o preenchimento desse retângulo, de acordo com a malha quadriculada, já dá um certo conforto, né? Já ajuda a gente a ter uma informação mais assertiva, mais exata em relação àquela área ali. Também teve uma outra figura. Tiago, tu pode voltar aí, por favor? Essa figura daí, que a gente pode ter uma ideia, né, de composição. São propriedades que a gente vai ver mais na frente. Olha, determinado pedaço pode encaixar em outro. E existem algumas propriedades que a gente tem que ter certeza para usar dessa estratégia, tá bom? Mas a gente já começa a perceber que existe ali a possibilidade de fazer essa estimativa, de verificar a quantidade de quadradinhos ali que estão com certeza ocupados e juntando, olha, juntando um pedacinho desse com um pedacinho do outro, a gente vai ter ali quase que um quadradinho inteiro. Então, a gente já começa a perceber essa noção de compor a forma, né? De cortar um pedaço e colocar em outro, para a gente tentar verificar essa questão da área, tá certo? Então, veja, a gente está evoluindo agora no conteúdo. A gente começou falando sobre uma revisão, né? Sobre o conceito da área, utilizando o quadradinho como padrão e os diferentes tamanhos desse quadradinho, 1 centímetro, 1 metro, dá para a gente fazer isso visualmente, né? Só que quando o Tiago falou do mapa do Brasil, por exemplo, né, dos estados, a gente tem aí um quadrado de 1 quilômetro de lado. Então, como que eu vou analisar esse 1 quilômetro de lado? É muito grande, né, gente? A ideia é que a gente consiga trazer para você essa noção, inicialmente com medidas menores, e a gente começa a generalizar esse tipo de conceito para você ter a ideia de essa medição sendo feita, inclusive com medidas maiores, tá bom? Então, a gente vai voltar por aqui para Tiago dar continuidade a esse pedacinho aí da aula, esse pedacinho final da aula, tá bom? Valeu, Briane. Então, lembrando que agora a gente vai para a terceira parte da aula. Então, é sempre bom você perceber como é que é a lógica que foi montada aqui por mim e por Briane dessa aula, né? Ou seja, na primeira parte da aula, a gente tentou falar um pouco a descrição da noção de área, né? O conceito de área como espaço ocupado. Na segunda parte, a gente tentou comparar esse espaço ocupado
fazendo referência a alguma coisa, no caso, a malha quadriculada. E nessa segunda parte, a gente calculou a medida da área contando o número de quadradinhos, né? E a gente vai para essa terceira parte agora, tentando se desprender disso daí, ou seja, será que todas as vezes eu tenho que calcular a medida da área contando os quadradinhos? Nesse caso aqui, a gente vai perceber o seguinte, vou contar um por um, e depois a gente vai tentar perceber uma outra maneira da gente determinar esse número de quadradinhos sem precisar contar um por um, certo? Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, a gente já sabe, e eu contei de um por um, que essa região aí, esse retângulo, a área dele é de 32 centímetros quadrados, porque ele ocupa um espaço equivalente a 32 quadradinhos. Mas você percebeu que essa não é a maneira mais eficiente da gente fazer todas as vezes isso daí. Eu aconselho, no primeiro momento, você fazer essa contagem, depois fazer aquela, dependendo da figura, assim como a professora Briane falou, aquelas curvinhas, é a composição e a decomposição, ou seja, você pega uma parte e considera em outra, mas nesse caso aqui existem outras maneiras. Vamos começar a perceber o seguinte, nessa figura, o retângulo, nesse caso aí, a gente pode contar, por exemplo, esse padrão. Vamos tentar achar um padrão aí. Olha aqui, ó. Nesse caso, a gente observa que tem 32 centímetros quadrados, como a gente observou. E nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Percebe que eu contei de 4 em 4, não foi? Eu contava 1, 2, 3, 4, aí depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, estava contando 4 em 4. Então, percebe que esses 4 aqui, ó, se repetem. E eles se repetem quantas vezes? A gente observa que isso está indicado aqui embaixo, ou seja, 8 vezes. Então, eu contar esses 4 aqui 8 vezes, eu vou encontrar exatamente o 32. É a maneira que a gente tem de encontrar um padrão para calcular a medida da área, tá certo? Para depois não chegar lá na frente, simplesmente é muito comum a gente observar a área de um retângulo é base vezes altura. Mas por que é base vezes altura? A explicação é justamente essa, ou seja, a gente conta de um por um e depois de contar de um por um, a gente percebe uma maneira mais eficiente. Nesse caso aqui, perceba que eu contei os 4 8 vezes, eu consigo encontrar o número que indica aí a medida da área dessa figura, tá certo? Então, muita atenção, porque na hora que a gente vai calcular a medida da área e a gente encontra um padrão, que é muito comum você também chamar de fórmula, nesse caso aqui a gente não está tentando chamar de fórmula, está tentando chamar de padrão. Então, percebe que o padrão é esse daí, certo? Então, muita atenção para não ficar apenas trocando a letra por número, quando aparecer por aí, e simplesmente tentar entender a área como espaço ocupado, a contagem de quadradinhos, para depois chegar em outra etapa com a utilização das fórmulas, tá certo? Preste atenção nesse caso aqui. Vamos tentar determinar a medida da área sem contar um por um. Por quê? Se eu for contar um por um, eu tenho inteiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir daqui, eu não tenho mais como contar inteiros, né? Ou seja, esse daqui, será que completa com esse vira mais um? Será que esse pedaço aqui, se eu jogar para esse? Isso aí você pode também tentar fazer, certo? Mas se a gente for tentar achar um padrão, percebe que esse triângulo aí, ele tem uma semelhança com o que a gente fez anteriormente. Observa que a figura que a gente estava, era completa, né? Ou seja, tinha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que eu estou pegando metade daquela figura anterior. Então, como seria o padrão para esse daí? Eu vou observar o seguinte, ó, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho os 8, lembrando que eu estou contando aqueles 4 8 vezes, os 4 que vão aparecer aqui, ou seja, contando esses 4 8 vezes, eu teria aquele retângulo, aquela figura que a gente viu anteriormente. Só que nesse caso eu estou pegando metade dela, ou seja, nesse caso aqui, eu vou simplesmente pegar o 8 vezes 4, eu teria o 32, que era a figura toda,
Mas observa que nesse caso aqui eu estou pegando apenas metade dela. Se eu pego metade dela, ou seja, eu divido por 2. Nesse caso aí, eu teria a metade dela, ou seja, os 32 quadradinhos, só que eu estou pegando metade deles, ou seja, dividindo por 2, aí eu vou encontrar a medida da área desse triângulo aqui. Ou seja, esse triângulo aqui, ele ocupa 16 quadradinhos de 1 centímetro. Se a gente fosse fazer a contagem de 1 por 1, percebe o seguinte, lembra que eu contei inteiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí vou jogar para cá 13, 14, 15, jogando esse para cá, 16. Eu teria aproximadamente, se eu fizesse essa contagem, nesse caso usando o padrão, eu vou encontrar exatamente a medida, tá certo? Lembra que no início da aula eu falei uma atividade para você usar o seu celular ou algum outro equipamento tecnológico para medir a área de uma determinada região. Por exemplo, eu medi a área do bairro da Várzea, que ele tem esse número grandão aqui, tá certo? Na próxima aula, a professora Briane vai trazer essa discussão aí, eu vou estar lá pelo chat também comentando com vocês. Como é que a gente pode fazer isso com outro bairro? Então, qual seria a medida da área do bairro aonde você mora, tá certo? Escreve para a gente como é que você fez. Se você não conseguiu, a gente vai te ensinar aqui na próxima aula como fazer isso daí, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela fazer as considerações finais e já eu volto. Vai lá, Briane. Bom, né, pessoal, a gente viu hoje como que a gente padronizou esse pensamento de área, comparando aí a quantidade de quadradinhos que a gente estava utilizando para compor determinada figura, né? A gente utilizou dentro do princípio inicial a contagem mesmo, bruta, utilizando ali a sequência de números de fato. Depois a gente conseguiu perceber que, de acordo com o tipo da forma, surge um padrão de comportamento em que a gente consegue fazer um cálculo ali já para facilitar, né? Para que a gente tenha a generalização, a padronização daquele tipo de cálculo de acordo com a figura que vier, né? Tiago também já colocou aí para a gente aparecendo agora, mudando um pouquinho o padrão, mas ainda permanecendo, comparando as quantidades de quadradinhos utilizadas, utilizando agora um triângulo. E aí, já no finalzinho, ele trouxe a proposta da gente verificar o cálculo da área de um determinado ambiente. Lá no mapa, a gente pode utilizar essa noção de cálculo da área trabalhando com várias unidades de medida. Tiago até colocou ali metro quadrado anteriormente, né? E aí, de acordo com a conveniência, a gente vai verificar a necessidade de utilizar essa unidade de medida, mas tudo mais para frente. Agora ele já vai trazer uma outra perspectiva da ideia da área. Eu vou finalizando aqui com vocês. Um cheiro e até a próxima, tá bom? Valeu, Briane. Então, como você vê aí na tela, a gente vai começar a determinar a medida da área sem a malha quadriculada, né? Ou seja, a malha quadriculada ela funcionou como se fosse aquelas rodinhas na bicicleta para a gente, mas a partir do momento que a gente tira a malha quadriculada, a gente tem que ter um determinado posicionamento com relação a essa medida aí, tá certo? Eu agradeço a vocês, muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.